Olá, queridos. A Bíblia como ela é. Faça a sua inscrição e divulgue este canal. Seja um instrumento de Deus na divulgação destas lições. Hoje nós vamos estudar a primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. 3 alvos. Primeiro alvo, a aprender sobre os vários elementos que compõem uma igreja. Segundo, conscientizar-se da responsabilidade pessoal de cada cristão para com a igreja. E terceiro, participar da igreja por meio de ações pessoais, a fim de abençoar outros cristãos. Paulo, o velho e experiente apóstolo, escreve ao jovem pastor Timóteo, o qual está enfrentando uma pesada carga de responsabilidade na igreja de Éfeso. A tarefa é desafiadora. A falsa doutrina deve ser erradicada. O culto público deve ser salvaguardado e a maturidade da liderança desenvolvida. Essa epístola é um precioso manual de prática do ministério pastoral. Visão panorâmica desta carta. Informações básicas. Primeiro, a carta pertence ao grupo chamado Epístolas Paulinas Pastorais. São 3 cartas pastorais. Primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e a carta a Tito, não é? São chamadas cartas pastorais. O autor Paulo, a data 61 a 65 depois de Cristo, local Macedônia, alvo discípulo e cooperador de Paulo, Timóteo. Versículo-chave está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A expressão-chave desta carta é procedimento. 1 Timóteo, em uma sentença. Paulo encoraja o jovem pastor Timóteo no exercício do seu ministério e inclui severas exortações aos falsos mestres que buscavam destruir a comunidade. O contexto e finalidade desta carta. Contexto. Timóteo foi provavelmente convertido na ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, quando visitou Listra. Nós encontramos essa passagem em Atos capítulo 14. Tinha sido instruído desde a infância pela mãe e a avó, que eram judias. Atos 16, 1, 2 Timóteo 1, versículo 5. E também capítulo 3, versículo 14 a 15. Mais tarde, na sua segunda visita, o jovem foi escolhido para ser ajudante e companheiro de viagem do apóstolo. Atos 16, no capítulo 3. Após ser liberado da prisão em Roma, Paulo deixou Timóteo em Éfeso como pastor por perceber que havia muitos falsos mestres ali. Depois da Macedônia, escreveu para estimular o jovem pastor. 1 Timóteo 1, 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Finalidade dessa carta. O propósito da primeira epístola é dado em Timóteo, 1 Timóteo 3,15, que já foi lido, né? 3,15. Paulo escreve para orientar e ajudar Timóteo na primeira responsabilidade pastoral dele. Paulo avisa do perigo de erros e falsos ensinos e anima o jovem pastor a continuar na verdade e a viver uma vida santa. São esses os 2 pensamentos que formam a base da primeira epístola. O conteúdo da carta
Organização da igreja, na abundância de conselhos sobre os princípios a seguir na organização da igreja, dois fatos se distinguem. Primeiro, a igreja local, a casa de Deus, é o lugar central e é de muita importância na vida do crente. 1 Timóteo 3,15, que já foi lido, do qual irradiam as responsabilidades e habilidade dos que fazem parte dela. É bom entendermos que a importância que tem a igreja na vida do cristão. A igreja é a casa de Deus. Em segundo lugar, o pastor tem importante papel. E Paulo trata da pesada responsabilidade pela escolha dos anciãos e pelas reuniões. Requisito para a liderança espiritual. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, versículo 13 até o versículo 13, e em Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, encontramos clara descrição dos requisitos do ministro espiritual da igreja. O Novo Testamento distingue dois grupos de pessoas para conduzirem o rebanho do Senhor na terra: presbíteros e diáconos. Área familiar. 1 Timóteo 3, versículo 2, de 4 e 5. Diácono. 1 Timóteo 3, 12. Emocional, a área emocional. 1 Timóteo 3, 2. Dos presbíteros. E para os diáconos. 1 Timóteo 3, 8. Pessoal. 1 Timóteo 3, 3. Para os diáconos. 1 Timóteo 3, 8, 9. Social. Presbítero. 1 Timóteo 3, 2 e 7. Ministerial, 1 Timóteo 3, 2, 6. Diácono, 1 Timóteo 3 e 10. A defesa da sã doutrina. Ao longo da epístola, Paulo aponta a Timóteo as várias formas de ensino dos falsos mestres. Em 1 Timóteo 3, capítulo 1, versículo 3 a 6 e versículo 19, capítulo 4, de versículo 1 ao versículo 7, e capítulo 6, versículo 1 ao versículo 5, e depois versículo 20. Em contrapartida aos falsos ensinos, Timóteo deveria andar em amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,5. Fazer uso legítimo da lei. 1 Timóteo 1,8. Alimentar-se com as palavras da fé e da boa doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 16. Aplicar-se à leitura, à exortação, aos ensinos. Ao ensino. 1 Timóteo 4, 13. Ensinar a palavra. 1 Timóteo 5, 17. Diversos deveres pastorais. Timóteo é orientado como pastor a cuidar de todos os crentes. Existe uma relação aqui de 1 Timóteo 1, 3, 1 Timóteo 4, 11, 13, 1 Timóteo 5, 1 a 3, depois versículo 20, o capítulo 6, versículo 2, e depois versículo 17 até o 19. Agir com sabedoria. 1 Timóteo 5, 19, 21 ao 22. Permanecer firme na fé. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Capítulo 6, 12 e depois versículo 14 e versículo 20. Buscar sempre a santificação. 1 Timóteo 2, versículo 1. Capítulo 4, versículo 6, versículo 16. Capítulo 5,
versículo 22 e 23, versículo 6, do versículo 9 até o versículo 11. Cristo em Timóteo. Mais uma vez é notável a maneira como Paulo apresenta Cristo na epístola. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Cristo, a manifestação da justiça e da glória de Deus. 1 Timóteo 3,16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aqueles que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Cristo, a fonte do poder espiritual, da fé e do amor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e versículo 14. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Cristo, o resgatador da nossa vida, segundo Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Cristo o Salvador, 1 Timóteo 4, 10. Porque, pois, isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. 1 Timóteo para hoje. Em um manual da vida cristã, como 1 Timóteo, não poderia faltar afirmações sobre quem é Jesus Cristo. Nossa vida cristã é fruto de quem é Jesus e do que ele fez por nós. Faça de sua vida uma demonstração prática da obra de Cristo no mundo. Conclusão. Timóteo era o filho amado e fiel no Senhor. 1 Coríntios 4, 17, do apóstolo Paulo. Essa epístola que estudamos mostra o grande amor que Paulo nutria pelo verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo 1, 2. Juntos, lutaram contra os falsos mestres e viveram de modo digno do Senhor. Que o exemplo de Paulo e Timóteo faça diferença em nossa vida, a fim de que sejamos exemplos para outros. Que Deus, pois, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.